Fala, meu povo. A gente já passou por isso tantas vezes que a gente já deveria ter se acostumado, né? Mas a gente não se acostuma. Nos últimos anos, várias séries que a gente curte, principalmente, foram descontinuadas. Principalmente do campo da ficção científica, foram canceladas e é muito louco assim a forma que a gente busca um porquê para essas coisas. Tem diferença em não ser renovada e ser cancelada? As duas coisas são canceladas. Pra você é porque pra mim não ser renovada é tipo, houve pelo menos um cuidado da história estar sendo contada início, meio e fim ali direitinho. Vamos pegar o exemplo de Westworld, que foi recentemente descontinuada, né? Do tipo, não foi renovada por uma nova temporada. Teoricamente, eu acho que a Lisa Joy e o Jonathan Nolan meio que já imaginavam, porque eles direcionaram um pouquinho a história ali pra ter um desfecho, né? Mas eu acho que não tem diferença no fim das contas, não. A gente vai ficar sem ver o final de qualquer forma, né? A intenção. E assim, é louco, porque 1899, eu sei que muita gente vai argumentar de várias formas. Eu sei que todo mundo vai tentar encontrar um motivo pra explicar o cancelamento. E vão, inclusive, resgatar a questão lá do Black Silence, da HQ, de tudo que rolou. Será? Que isso? Acho que sim. Sempre vai ter alguém pra tentar engajar. Né? É polêmica, a internet. As pessoas precisam de like, precisam de engajamento. Então elas vão criar os conteúdos que elas quiserem pra justificar essas coisas. Será que é muito caro? Será que é uma série cara? É uma série cara. É a tecnologia mais cara do mundo atualmente. Ainda mais esse negócio de filmar no oceano, não que seja real, mas... Tipo, mas aquela tecnologia que é a de Mandaloriano, ela é a mais cara atualmente do mundo. Mas, uma coisa que a gente não pode esquecer é que séries são projetos. E projetos têm investimento. Investimento precisa de retorno. Isso. E o Baran Bodar, desde o início de 1899, me chama muita atenção isso desde o início. Ele tá reforçando muito os pontos positivos o tempo todo. Os tempos que ficou no top 10, seja na Alemanha, nos Estados Unidos e no mundo. A série já nasceu fadada. Com uma grande chance de, talvez com uma linha, sabe? Com uma meta, assim, do tipo, precisamos alcançar isso aqui pra ela continuar. Esse absurdo aqui de audiência para continuar. E é muito engraçado, assim, porque ele tem feito muita campanha, muito alta promoção. Sim. Da série, enaltecendo muito os sucessos. Todo. Tipo, essa semana a Shonda fez uma lista das séries, né, melhores séries Shondaland lá de 2022 e colocou 1899, o Baran Bodar agradeceu. O que eu senti é que pra 1899 rolou uma atenção do Baran Bodar muito maior para se autopromover e se vangloriar dos sucessos do que com Dark. Entendi. E isso eu notei, assim, no meio do processo. Realmente, ele tava... Tanto que você falou que ele era um pavão, que ele falava o tempo todo, que ele falava do trabalho, falava da construção, os atores, a filmagem, a direção. Tipo, ele tava muito empenhado em falar daquela série com muito carinho, né? Exatamente. E é engraçado, assim, quando você olha isso e você sabe como eles são e você sabe como eles trabalham normalmente... Você já chama atenção, assim, isso, você já fica, tava diferente. Tá diferente, sabe? Tá um pouquinho demais, assim, esse autoenaltecimento. E aí foi cancelado agora, né? É um projeto internacional, não é um projeto alemão, não é Netflix Alemanha. É um projeto que envolve vários atores de vários países, então não deve ser uma decisão fácil também cancelar uma série como essa. Mas, como eu falei no início, não é a primeira vez que a gente passa por isso com ficção científica. Os fãs de ficção científica já estão acostumados com esse processo de cancelamento, né? A gente passou por Westworld, passamos por Raised by Wolves. Tem vários conteúdos. Tem vários conteúdos. O próprio Ninguém Tá Olhando, do Daniel Rezende, ele entra ali num espectro de conteúdo que ele é um pouco ficção científica e um pouco cult, né? Sabe? Esse espectro sci-fi cult, ele apanha muito da audiência. É impressionante, né? É complicado porque a gente fica se perguntando, né? Por quê? É número.
Sabe o que eu lembro? Daquela palestra que a gente assistiu no Unlock, lá na CCXP. Uma palestra que tava com a Bianca Comparato, com o Douglas Silva, Sim. com o Condzilla. Isso. E uma moça que e tava todo produtora. tava todo mundo meio que enaltecendo a parte criativa da série e batendo na parte executiva, né? Que Então, é quem manda de fato. Eles falaram muito nessa palestra que a gente assistiu, foi agora em 2022 na CCXP. Eles falaram muito sobre o mercado, sobre a indústria. Inclusive eu fui ver aqui o post, porque quem postou foi o Barambodar, né, no Instagram. E aí no post tem até um comentário da Carol Castro que ela tá falando do tipo, essa indústria é um saco. E aí ela tá reclamando também de coisas da indústria sobre isso. E esses números, essas metas, esses alcances, né, eles falaram isso lá na palestra, sobre essa exigência inicial de você ter que cumprir uma determinada audiência. E a gente já fez até reels sobre isso, já falamos muito disso aqui também, pegando o recorte da Netflix, deles terem essa exigência de ter que bater uma X audiência em 28 dias, de você ter que ser uma série que engaja as pessoas além dos primeiros minutos, de você ter que assistir todos os episódios num determinado tempo, da quantidade de horas assistidas das séries, tudo isso é métrica de renovação. Não, mas não é prejudicial. Parece que essas métricas estão sendo mal tomadas. Não é porque é uma série que eu gosto, não. Mas qual é a métrica? Então, mas é isso, é a audiência, é você ter que demonstrar que existe um interesse. Vou te contar uma parada. Por que sci-fi pena? Geralmente, sci-fi é difícil. Né? E as pessoas perdem um pouco a paciência com a interpretação e o tempo interpretativo que ela tem que dedicar ao conteúdo. Mas se essas dúvidas e essa falta de interpretação for levada para a rede social, é positivo. Porque tá fazendo uma publicidade ali do conteúdo. Então, só que... A discussão é positiva. Sim, só que... Pega uma série, por exemplo, como Emily in Paris. Sim. É uma série fácil de ver. É uma série que você dá play, os episódios são de 20 minutos, meia hora. E são episódios simples de você passeando por Paris com a Emily, fazendo foto, comendo alguma coisa, se vestindo bem. É uma série que você não precisa pensar muito pra ver. Não tô falando mal de Emily in Paris, até porque eu amo Emily in Paris. No mesmo nível que eu amo 1899, eu amo Emily in Paris porque tá tudo bem. Amar várias coisas ao mesmo tempo. Mas são formatos diferentes. Então, só que as pessoas estão com a cabeça Emily in Paris. As pessoas estão com essa cabeça. Cara, é complicado, porque é colocar o espectador na mesma caixinha. A gente tem que pensar que existem camadas de espectadores diferentes. Estou falando Netflix, que cancela as séries. E HBO também. Todo mundo cancela séries. E o formato de absorção do conteúdo é diferente. Você não tem como comparar todas essas séries e botar no mesmo balaio com as mesmas regras. Porque às vezes é uma série que leva mais tempo para assistir e isso é até positivo para a plataforma. Porque a pessoa tem que ficar mais tempo dentro da plataforma. Eu lembro como... Ela tem mais opções. Sim. Ela pode engolir uma Emily in Paris em 3 dias ou 2 dias, mas ela leva, sei lá, 2 semanas para ver um 1899 e aí prejudica, porque ela parece, na contagem de tempo, se ele colocar lá, a Netflix colocar lá, 1 semana ou 2 semanas, as primeiras 2 semanas, parece que ela não assistiu a série completa. Sim. Parece que ela desistiu, mas não. Ela continua assistindo. Tempo dela, né? Exato. Mas é isso, assim, é uma indústria muito plastificada e essa não é uma opinião de criador de conteúdo e nem de fã. É uma opinião do próprio mercado. Né? Por isso que eu trouxe esse exemplo da palestra que a gente assistiu, porque eram pessoas do mercado reclamando do nível de plastificação das métricas. Você bizarro. Ter uma régua absurda que você... É uma loteria, virou uma loteria esse negócio. E as pessoas se comprometem com os projetos, as pessoas idealizam os projetos. E é muito bizarro, assim, porque quando você pega o sucesso de Dark, por exemplo, cara, a gente cobre Dark desde o dia 0. Não se compara
compara o sucesso da primeira temporada com a da terceira. Isso. Na terceira temporada, estourou a bolha, saiu da ficção científica e alcançou uma galera aleatória, assim. Tanto que deu muito mais treta Mas por conta de precisou cobertura. das duas primeiras pra estourar essa bolha. Exato, você precisou da construção da história e da construção daquela expectativa do final pra poder realmente chegar ali naquele ponto. Agora, o que me surpreende, e me surpreende muito entre aspas, porque, enfim, toda a indústria do entretenimento está penando por conta da pandemia, e muita gente acha que a indústria do cinema foi a única indústria afetada. Mas não, todas foram afetadas, porque as pessoas ficaram com menos dinheiro. A nossa indústria foi. Então todo mundo cancelou mais serviços. E streaming é um serviço de entretenimento, que as pessoas facilmente abrem mão. Exato. A gente não pode esquecer disso. Então as indústrias foram todas muito afetadas. E aí quando você chega agora, a essa altura do campeonato, lança uma série como 1899, que demanda um investimento absurdo, que a renovação provavelmente tinha uma nota de corte muito maior do que uma como Emily in Paris, por exemplo, que é muito menor, né? É uma série muito mais barata de se fazer. Ah, mas é em Paris, tudo bem, mas você não tá falando da tecnologia mais cara do mundo de hoje em dia. Mas isso tem cara de uma gerência velha. Quem tá gerenciando o que continua ou não são pessoas antiquadas para esse modelo de mercado. É meio que comparar, tipo, mas eu trabalho no rádio há muito tempo. Então, é diferente, eu trabalho na televisão. É outra parada, é streaming. Você lembra que o Condzilla falou? Ele falou o seguinte, lá nessa palestra. Vou trazer esse exemplo porque eu acho que essa palestra diz muito o que eles quiseram falar lá nas entrelinhas sobre como é difícil trabalhar com essa indústria de streaming. Ele falou o seguinte, no ramo musical, você tem 24 horas para se auto-enaltecer. Por exemplo, se você alcança o número 1 da Billboard com uma música que você lançou, você tem 24 horas para tirar onda. Porque o ranking da Billboard de sucessos muda 24 horas, a cada 24 horas. E aí ele falou isso e falou, cara, é muito complicado você ter que preparar toda uma ação de marketing para enaltecer o seu produto em 24 horas quando você fala de uma música. Imagina quando você fala de uma série, que é muito mais coisa, é um marketing muito maior, que alcança muito mais gente. Sim. Né? E aí ele falou, só que você precisa agir assim, você tem que mijar no próprio poste, literalmente isso. Em pouco tempo. Você tem que fazer um escarcéu de marketing em pouco tempo, com os seus lançamentos, para que eles alcancem foi feito. o público. Então, foi feito pelo Barão Bodar. Isso. Mas você concorda que, como a Netflix e vários outros streamings são assim também, eles têm escritórios regionais, com lançamentos regionais. É igual a gente fala que a Netflix Brasil, ela enaltece muito, por exemplo, Olhar Indiscreto, que lançou ontem, dia 1º de janeiro. A Netflix Brasil não para de falar disso, porque é a Netflix Brasil. Ela é paga para falar dos produtos dela. Entendeu? O Escritório Brasil fala do lançamento Brasil. Sim. A partir do momento que você subdivide os escritórios, você tem lançamentos internacionais que tem uma janela de falar e depois acabou. Você não fala mais daquilo. E aí é o público que vai indo, divulgando, falando, dando play, tudo mais. E é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo em todos os streamings que não dá pra você ter um enaltecimento. Por exemplo, nós somos muito fãs do Baran e da Yanti. Sim. Nós aguardamos 1899 por muito tempo. Então nós dedicamos praticamente 2 semanas do nosso trabalho falando apenas disso. Nós. Mas não foi todo mundo que fez isso. Mas é necessário ter uma investigação maior, eu acho. Eu acho que é necessário saber o que é essa falta de renovação, por que é feito. Eu lembro. Você lembra que eu entrevistei o Daniel Rezende? Lembro. E aí eu falei com ele sobre o Ninguém Tá Olhando. Porque eu fiquei muito chateada que foi cancelada, porque a gente gostou muito da série. Mas você falou fora da gravação, né? Ou você falou durante a gravação? Também não lembro. A gente gostou muito da série. Ele também. E aí eu lembro que eu falei pra ele assim, cara, mas por que você acha que Ninguém Tá Olhando foi cancelado? Tipo, a série é tão legal, sabe? Termina com um plot super aberto pra você ter uma continuação da história, de quem é Deus e o que tá acontecendo ali. Tipo, é uma história filosófica. Eu cheguei a falar isso pra ele. Eu falei, é uma história sobre filosofia humana. Sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quem está aqui olhando por nós.
É muito sobre isso, né? E ele falou assim, eu honestamente acho que as pessoas não entenderam. Essa foi a explicação dele. Aí é que tá a parada. E aí ele falou, tipo, a partir do Vamos momento lá. que as pessoas não entenderam, e ele não tava falando das pessoas nós, público. Ele não tava falando do público. Ele tava falando de quem paga De a conta. quem paga a conta. Ele falou que as pessoas só não entenderam. Não. E não era o momento certo, provavelmente. É isso, gente. A indústria tá repleta de Burra. pessoas burras. Eu acho que é isso. As É pessoas isso. estão emburrecendo. Estão. As pessoas Só estão... pensam em ganhar dinheiro e Ó, não comunicar. Vou dar um exemplo muito ridículo aqui agora. Eu tava vendo um vídeo hoje mais cedo no YouTube de fazer bullet journal, que é negócio de fazer agendinha e tudo mais. E aí, a menina, ela botava, por exemplo, assim, uma paradinha colada, aí ela falava assim, eu tô colando aqui no meio do papel porque eu gosto das coisas mais centralizadas. Ah, gente, se você não gosta, eu não posso fazer nada. E aí, virava a página. Aí ela fazia uma linha meio torta. Ela tá sozinha fazendo, não tinha ninguém falando com ela. Aí ela fazia uma linha meio torta e falava assim, essa linha saiu meio torta, mas eu não gosto. Então eu vou colorir com isso daqui, porque eu acho que fica melhor desse jeito, porque visualmente vai me dar um desconforto. Mas se você não é assim, não tem problema nenhum. E aí eu ficava pensando, por que ela tá se justificando por ser quem ela é tanto? Se ela cola o adesivo no meio da folha, é porque ela quer. Por princípio, é isso. Você não precisa dizer que você tá colando no meio da folha porque é o que você... Você não precisa verbalizar que é o que você quer. E é aquele negócio, ela tá adiantando... Uma pseudo-reclamação ou falta de compreensão. É. Uma coisa do tipo, mas por que você colou no meio da folha? Porque eu quis? Porque é meu? Porque eu tô fazendo? E aí eu fiquei pensando, e agora juntando tudo, eu fiquei pensando quando eu tava vendo, falando, cara, por que ela tá justificando coisas que são gostos dela? Né? É a mesma coisa de eu pegar água e falar, gente, agora eu vou beber água porque eu preciso hidratar o meu corpo. Não, eu preciso... Mas se você não quer hidratar seu corpo, o problema é seu. É meio que isso, assim, é uma briga muito, muito absurda já com que o outro invisível. pode... É a briga com o invisível, porque não tem ninguém te xingando mesmo. Ninguém. E aí eu fico pensando, visualiza uma série como 1899, que é uma série filosófica, interpretativa, sobre o impacto da tecnologia na nossa questão científica, psicológica, sabe? De você utilizar a sua parte neurológica como médica para tentar alcançar uma cura de um trauma que você teve e blá 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 de toda a interpretação que a gente poderia ter na vida com 1899. Ou o início de uma ciência assim, que era para fazer isso, mas na verdade era só um sonho eterno para você ir de um lugar até outro no espaço. Exato, mas aí você usa um plano de fundo de enigma, um roteiro enigmático de sci-fi, com uma imagem meio antiga para te dar um mood diferente, beleza, você constrói tudo isso. Se o simples como colar um adesivo no meio de uma folha precisa ser previamente justificado, porque o outro não vai entender e vai te questionar, mas por que você tá colando esse adesivo no meio da folha? Não é a melhor forma de colar esse adesivo e vai gerar tantos conflitos. Tu imagina um 1899, tu imagina um Westworld. Que você tem que justificar pensamentos e ideias para uma produção executiva que tá pouco se importando com aquilo. Exato. E o cara fala assim, tá, mas eu gastei... Ele só quer ver a conta ficar positiva no final. Simbólicos, exatamente. Valores simbólicos aqui, por exemplo. Olha, eu investi 5 bilhões de dólares. E isso daqui me deu de retorno 1 bilhão de dólares. Eu tive prejuízo. Matematicamente tá certa a conta. Mas será que culturalmente tá certa essa conta? É isso que eu fico me questionando, sabe? É tanto desespero para ser relevante dos streamings. É querer tanto ter novidade toda semana, é querer tanto ser o único play das pessoas e engajar as pessoas igual os robozinhos lá os seres humanos de Wall-E. Sim. É querer tanto ter as pessoas na sua mão o tempo inteiro assistindo apenas o que você publica, que você tá perdendo as pessoas. As pessoas estão escorrendo pelas suas mãos. É aquela parada. Eu acho que essa cultura de não renovação de séries veio pra gente deixar de acreditar nas séries. A gente assistir a toque de caixa mesmo e tanto faz se vai ter uma outra temporada, porque já está caminhando pra cultura de não ter uma temporada por ano.
com a quantidade absurda de coisas, por exemplo, que tem pra lançar todo ano. Exatamente. Então já está sendo pulado de 2 em 2 anos. Algumas séries bem gigantes, né? Então, a gente não se importa... Vai caminhar, talvez, pra gente não se importar mais? A gente assistiu aquilo e tá bom? Olha, é isso que eles querem? Eu vou dizer uma parada pra vocês, assim. Eu tô muito próximo... Eu acho que The Way já fez isso muito comigo. Mas falta de respeito, gente. Não, eu tô muito num mood, assim. Tanto que nosso 2022 foi muito assim. E a gente vai continuar desse jeito. A gente assiste as coisas na hora que a gente tá afim. Eu não vou participar dessa corrida desenfreada de play simplesmente porque o streaming exige que eu faça isso para me dar o benefício de ter uma renovação. Não, essa conta não tá batendo, essa escravidão do play não tá funcionando bem pra mim. Então, assim, eu não fiquei triste, não fiquei desolada dessa vez, antes que as pessoas interpretem assim. Não fiquei. Eu achei, mas inclusive, é desconfortável. Eu achei que era uma coisa super possível de acontecer, pela demora de falar alguma coisa. Gente, quando eu vi Neil Gaiman, com uma semana de lançamento de Sandman, tweetando, gente, por favor, assistam Sandman pra Netflix renovar. Quando eu vi o Neil Gaiman implorando no Twitter, eu falei, aqui é o fundo do poço e a gente não sobe mais. Prepare-se, vamos cancelar Sandman também, vamos cancelar tudo. Não, Sandman foi renovado. Mas será que não cancelam, renovam, mas cancelam depois? Não, mas existe essa faz. chance. Mas é o que eu tô dizendo, tipo, o fundo do poço dessa escravidão já chegou. A gente já tá ali. Não tem como descer mais, gente. Não dá mais pra descer. A gente já chegou no fundo do poço, de verdade. Triste. E é complicado, assim, porque que a gente tristeza. é fã. Que tristeza. Porque a gente é fã, a gente gosta desse tipo de conteúdo, mas é aquela parada. O nosso trabalho aqui desse lado, além de ser fã junto com vocês, a gente não trabalha... Tem um beija-flor bem ali, trazendo esperança pra gente. A gente não trabalha pros streams, a gente trabalha pra gente mesmo e pra vocês. A nossa relação é essa aqui, ó. Cancelou 1899, a gente fez uma cobertura incrível, a gente sabe, a gente se dedicou absurdamente, a gente brincou, a gente se divertiu, a gente fez tudo o que a gente podia fazer com 1899 e agora a gente tá aqui pra ter raiva junto com vocês. Ponto, fechamos o ciclo de 1899. Semana que vem lançou outra série, a gente vai assistir, vai fazer a mesma coisa. E é isso, é o ciclo sem fim que nos guiará, entendeu? A gente não tem mais o que fazer além de ser fã e acompanhar esse movimento absurdo de mercado que tá acontecendo. Tosco. Mas é aquilo, né, gente? Se a Bolsa de Nova York em 1929 quebrou e provou para todo mundo que o seu dinheiro não é seu e que o seu controle financeiro não está nas suas mãos, se até a Bolsa de Nova York passou por isso e impactou a economia do mundo inteiro, burros somos nós de acreditar que mercado... De continuar botando dinheiro frágil, em banco. Não, burros somos nós de acreditar que um mercado tão frágil quanto o do streaming, que depende literalmente da criatividade de um grupo de pessoas e do engajamento de um outro grupo de pessoas que decide apenas amar e enaltecer aquilo que é simples e fácil e que estaria a um alcance de 300 plays, tipo Chiquititas, que não para de ter play aparentemente, óbvio que vai ter crise. É óbvio. E eu acho que a gente está iniciando uma grande onda de crise agora. Nossa! Esse é o play da... A resposta desse cancelamento é: a Netflix está em crise. Não, eu acho que o mercado de streaming está em crise. E aí a gente está literalmente vivendo a quebra da bolsa porque a gente vai acompanhar esse ano a conversão lá da HBO e da Warner pra Não, tá Discovery. tudo sendo cancelado. Tá tudo E a gente a gente vai... maluquice. É isso aí. E é isso, a gente que lute. Se você Bom, percebeu e sentiu alguma falta em alguma coisa que você estava acompanhando, coloca aí nos comentários. Porque esse ano promete. É isso, gente. A gente tá fazendo esse... A gente tava arrumando a casa, a gente tá com essa cara aqui, ó, que a gente tava arrumando a casa. E é isso. 2023 começou. E a gente achando que ia ser divertidão. Não. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.